Vamos fazer a questão número 46 da prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ela diz: Maria trafegava em seu carro na ponte Rio-Niterói durante a manhã a caminho do trabalho, sentido Rio de Janeiro, quando, em meio ao trânsito lento, foi surpreendida por uma viatura da Polícia Civil, que passou de forma brusca e acelerada ao lado do seu veículo, causando um leve abauroamento que levou a motorista a colidir contra o veículo à sua frente, o que afinal causou graves danos a esses dois carros. Apesar do acidente e dos danos materiais aos dois veículos, não houve feridos. Após confeccionar a declaração de acidente de trânsito no site da Polícia Rodoviária Federal, Maria resolveu comparecer ao plantão da Corregedoria Geral da Polícia Civil para noticiar o ocorrido, tendo indicado o número da unidade policial inscrito na viatura, assim como o horário em que o abauroamento havia acontecido. Em sua apuração preliminar, a Corregedoria identificou os policiais civis que estavam na viatura, assim como constatou que eles não se dirigiam a nenhuma diligência policial na ocasião, apenas buscavam fugir do engarrafamento. Após regular sindicância administrativa disciplinar, os policiais foram punidos. Ao tomar conhecimento do resultado da apuração da Corregedoria Geral da Polícia Civil, Maria decidiu ajuizar a ação para obter do Estado reparação civil, tendo em vista os danos causados ao seu veículo. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta com relação à responsabilidade civil dos servidores públicos. Então, Maria, ela estava no trânsito e teve um abauroamento em seu carro, e com essa colisão, ela foi até a corregedoria, reclamou, e agora ela pretende ajuizar a ação contra o Estado, tendo em vista que a Polícia Civil é um órgão apenas, então aqui deve ser ajuizada a ação contra o Estado, porque o Estado, ele é pessoa jurídica. Tendo isso em vista, a gente tem que ver como fundamento a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º, e a alternativa A diz: Maria deverá ajuizar a ação de responsabilidade civil em desfavor do policial que conduziu a viatura? Não, não é em desfavor do policial, tendo em vista o princípio da dupla garantia. A dupla garantia é uma garantia para o cidadão, que poderá ajuizar uma ação contra o Estado e ter que, se for devido, os ressarcimentos, desde comprovada a causalidade do dano relacionada ao Estado, a uma prestação de serviço ineficiente ou errônea do próprio Estado. Mas também há uma garantia para o funcionário público, por isso dupla garantia, garantia proteção do cidadão e funcionário público, dupla garantia, funcionário público só será acionado em caso que o Estado for condenado. Então, aqui, primeiro é necessário passar por uma análise, por uma ação que terá como polo passivo o próprio Estado, e não o agente público. Aqui o errado foi Maria deverá ajuizar a ação de responsabilidade civil em desfavor do policial, está errado. A ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado? Certo, contra o Estado. Não sendo possível a responsabilização civil do servidor? Errado. O servidor poderá ser responsabilizado desde que seja em uma ação regressiva. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, segunda parte, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Cabe à vítima do dano a escolha do polo passivo da demanda? Não cabe, devido ao princípio da dupla garantia. Então, por meio desse princípio, é necessário primeiro que coloque no polo passivo o próprio Estado. Então, não há uma faculdade, não há uma escolha de Maria. Ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado. Perfeito. Ou contra pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Perfeito, exatamente a redação do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes
nessa qualidade causada. Então, aqui está certo, e também as pessoas jurídicas de direito público prestadoras de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato. Perfeito, em primeiro momento. Em observância ao princípio da dupla garantia assegurado o direito de regresso, perfeito. Segunda parte do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, porque a responsabilidade do Estado é objetiva, mas a responsabilidade do agente pública é subjetiva, sendo necessário a comprovação de dolo ou culpa. E é cabível a ação de regresso contra o agente responsável pelo dano somente nos casos de ato doloso, somente nos casos de ato doloso, errado, doloso ou culposo. Artigo 37, parágrafo 6º, segunda parte, que diz que assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, gabarito letra D.